Fala enfermagem, eu sou o enfermeiro Diego Ícaro e esse vídeo vai estar sendo transmitido aqui no nosso canal do YouTube. Eu te peço que já se inscreva, tá? Porque ontem nós tivemos aí o despacho do ministro Barroso sobre a suspensão do nosso piso salarial da enfermagem, tá? O sistema COFEM-CORENS, que sempre esteve na luta pelo piso, inclusive desde a primeira reunião lá junto do senador Fabiano Contarato, quando o PL 2564 ainda era desacreditado por muitos da nossa categoria, emitiu uma nota, tá, falando sobre a decisão do ministro. Então, a COFEM-CORENS que atua como amicus curiae no processo, tá? Então, eu vou pegar para vocês, mostrar um pouquinho dessa nota aqui para todos, para que vocês entendam aqui o posicionamento do sistema COFEM-CORENS nesse despacho do Barroso, né, após as manifestações que nós fizemos lá na rede social dele. E, cara, uma coisa que eu falo, nós poderíamos ter que esperar o Barroso se posicionar e pedir algo somente em fevereiro. Então é sinal de que o nosso movimento, né, ele surtiu efeito, fez ele sair do recesso e se posicionar, tá certo? Bom, como já tem gente aí falando em questão de greve, o sistema COFEM-CORENS não pode convocar greve legalmente, tá bom? Está aqui para falar sobre essa nota, mas já já a gente fala um pouquinho aí a respeito do direito de greve. Então, colocando aqui para vocês, né, após aí o despacho do ministro Barroso, feito ontem, tá? O sistema COFEM-CORENS, né, fez essa nota, tá? Diante da decisão do ministro Barroso, os Conselhos Federal e Regional de Enfermagem, COFEM/COREN, asseguram o compromisso de articular apoio com a Câmara e o Senado. Só que, já falando aqui, dá uma interrompida, o Douglas está falando que nota não vale nada. Douglas, o que você queria que eles fizessem? Invadisse lá o STF, sabe? No recesso que eles estão. Cara, os caras já estão atuando desde o início e estão lá com a amicus curiae. Todas as medidas legais que eles podem fazer estão sendo tomadas. Era melhor ficar calado, tá? O municipal se posicionou e eles emitiram nota, tá bom? Só continuando. Diante da adesão do ministro Barroso, os Conselhos Federal e Regional de Enfermagem asseguram o compromisso de articular apoio com a Câmara e o Senado para que a referida lei regulamentadora possa tramitar de forma célere pelo Congresso Nacional. É importante ressaltar o massivo apoio que os parlamentares das duas casas legislativas têm ofertado à enfermagem brasileira, cumprindo acordos e garantindo a aprovação dos projetos de interesse da categoria de forma quase unânime, tá? Fruto de ampla pactuação de consensos, o piso salarial é uma conquista histórica da enfermagem. Deixa eu passar aqui para outra tela. Fruto de ampla pactuação de consensos, o piso salarial é uma conquista histórica da enfermagem. A garantia desse direito é um reconhecimento da importância da categoria para a saúde da população do país e não pode permanecer sobrestada. Com a promulgação da emenda constitucional 127, entendemos que foi alcançada a segurança jurídica requerida para o custeio do nosso piso, sem criar novos impostos e despesas, apenas remanejando recursos de outras fontes para financiamento do piso do setor público e filantrópico. O COFEM e os Conselhos Regionais de Enfermagem vão continuar lutando com a diligência necessária, buscando solucionar esse terrível impasse para que enfermeiros, técnicos auxiliares e obstetrizes sejam efetivamente reconhecidos e possam alcançar a tão sonhada valorização salarial. Justiça, né? Ainda seguiremos atuando sob o status de amicus curiae junto ao STF, somando esforços com deputados e senadores por meio do fornecimento de informações que corroborem para a Lei 14.434 de 2022, que assegura o piso salarial em todo o território nacional, conquiste sua efetividade o quanto antes. Bom, o nosso piso, ele foi um projeto de lei criado no dia 12 de maio desde 2020, certo? Desde 2020. E aí vem o Douglas aqui de novo, né, comentar. Diego, sabe como o sistema COFEM-CORENS pode ajudar? Elimina a anuidade. Douglas, eu sugiro você a ler a lei que cria os conselhos, tá? Essa anuidade que você paga é um imposto instituído por lei
Federal. Não é conselho que pode tirar ou não. Dá uma estudadinha, tá bom? Antes de ficar comentando que você não tem domínio. Beleza. Então, o sistema COFENS-COREM, que desde o início, tá, esteve conosco, desde a primeira reunião, quando o projeto de lei ainda era desacreditado por muitos da enfermagem, certo? Se posicionou e emitiu essa nota, tá? E aqui a Cida tá falando, tá mais perto do que longe. E aí eu queria recapitular para vocês, já que esse é o último dia do ano, certo? Do que a enfermagem fez durante esse ano. Nós aprovamos uma lei, Lei 14.434/2022, certo? Nós promulgamos a emenda constitucional 124, é isso que coloca o nosso piso na Constituição Federal, e nós aprovamos outra emenda constitucional, a emenda 127, que traz a fonte de custeio para o nosso piso. Se você for recordar, toda vez que apareceu um encalço, foi contornado. Ou não foi? Certo? Então, esse impasse, ele está acontecendo por conta do ministro Barroso, sabe? Onde nós vamos contornar. Ele está pedindo a criação de uma lei que exista. Só que deputados já se posicionaram ontem, como a Alice Portugal, a Carmen Zanotto, com a questão da criação de uma emenda provisória ainda em janeiro, com o novo governo. Então, é manter a calma, continuar cobrando respeitosamente e entender o papel de cada órgão e saber, certo? Que quem está conosco na luta desde o começo, como o sistema COFENS-COREM, continua lutando. Agora não é sistema COFENS-COREM, tá? Que faz revogar a suspensão do Barroso. O que eles podem fazer está sendo feito. O sistema COFENS-COREM, ele não pode anular a tua anuidade como o Douglas está fazendo. Aliás, vocês lembram antes da criação do sistema COFENS-COREM, onde alguns aí, né, fazem questão de reclamar a quem era que a enfermagem era subordinada? Entendem? Pronto, aí a Aline fez um comentário agora interessante. Ele está fazendo isso, vou até fixar aqui o comentário da Aline, vou ler direitinho. Ele está fazendo isso porque querem ganhar tempo. Concordo com você, Aline. As empresas, né, e particulares, quanto mais tempo eles ganharem, mais dia eles ganharem, melhor para eles. Mas também nós temos uma coisa. O Adailton, advogado, né, lá de Minas Gerais, ele fez uma publicação um dia, não sei explicar o juridiquês, afinal não sou formado em direito, mas da questão do retroativo, que o Barroso ele pode ter duas opções, tá? Ele pode, né, quando ele não, né, que agora ele sozinho não move mais nada, né, são os ministros do STF. Tem gente tá falando assim, o Barroso é o Barroso. Os ministros do STF, como eles votaram, todos eles, tá, eles têm que votar de novo para poder revogar a nossa suspensão. Agora o Barroso ele não pode mais passar por cima deles, né? Ele pediu esses esclarecimentos aqui. Bom, quando forem aí revogar a suspensão, eles podem colocar um retroativo. Tomara que façam isso, né? Ou podem começar a fazer a lei com um determinado prazo, ou podem fazer a lei a partir da publicação no Diário Oficial da União. Bom, ninguém sabe o que se passa na cabeça desses caras, mas eu concordo aqui com o Elisandro Oliveira. O Barroso está cedendo à pressão dos particulares. Sim, cedeu desde o início, mas se a gente for ver a retrospectiva e tudo que está sendo feito, nosso piso ele é lei, ele é constitucional, tá? E ele tem a fonte de custeio. Então isso aqui é só um próximo passo, tá? Que nós temos que enfrentar, infelizmente, não é da minha vontade, tá? Para que o piso ele vire uma realidade. E se vocês forem analisar, tirando as polêmicas que muita gente está fazendo, e é um tema polêmico mesmo, o que o Barroso está pedindo aqui, apesar de ganhar tempo, apesar de os hospitais particulares estarem ganhando tempo aí a respeito do piso, isso aqui pode sanar, solucionar de uma vez por toda o nosso problema, para quando for ter lá na hora da votação, eles não terem mais nenhum motivo, sabe, para dizer que é inconstitucional o nosso piso salarial. Então,
Aqui, ó, a Antônia tá falando aqui um negócio. Diego, tem sindicato falando para você quando falar em greve, lhe incluir também, porque você também participa de um. Eu não posso convocar a greve. Quem convoca a greve são eles. E quando eu falo eles, lógico que está incluso nós, porque na hora que anunciar aqui, igual eu postei uma manifestação que vai acontecer do Sim de Saúde Ceará, tá lá nos meus stories, mas isso eles não falam. Eles querem jogar a culpa para cima de outras pessoas. E aliás, eu vi a fala aí de um... Como é que é o nome dele? Ah, agora que você tocou no assunto, peraí, eu vou aproveitar essa live aqui. Pronto. Eu esqueci o nome desse cara porque eu nunca vi ele na luta. Eu não sei o que foi que ele fez por esse piso. É um tal de Richelli, falando, o Diego Ícaro falou em convocar a greve, mas quando ele convocar a greve tem que ser nós. É nós mesmo, falo vocês, eles, porque quem convoca a greve é ele. Eu não posso chamar um ato de greve aqui. Agora, quando eles se juntarem lá para fazer a assembleia, né? Inclusive esse camarada falou, eu fui dar uma olhada no Google, eu não dei nem atenção, nem moral a ele, porque eu nunca vi ele na luta. Não sei quem é. Quando eu coloquei o nome dele no Google, ele inclusive responde processo ético dentro do conselho. Sabe? Não vou dar moral com um camarada desse. Agora, já que você tocou aí, né, Antônia, da questão desse sindicalista, ele falou, Diego, quando você fala eles, você tem que se incluir também. Mas é lógico que eu estou incluso. É o que vou fazer as postagens aqui das convocações, como sempre fiz. Como sempre participei de manifestações. Eu só não posso entrar em greve, porque se eu entrar em greve eu fico sem mandar informações para vocês, porque eu trabalho aqui. Mas eu vou estar lá participando, como eu sempre fiz. E aí quando um camarada desse que eu nunca vi, vocês já tinham visto ele aí no rolê de piso? Eu não lembro, entendeu? Veio falar, está meu nome, eu só mergulhei para mim, ó. Tanto faz, tá aquele aqui, ó, deixa eu ver aqui, cadê ele? Eu tenho um vídeo dele aqui, ó. Não queria dar moral não, porque é muito, sabe? Que, ó, assim... Olá, pessoal. Hoje, dia 29 de dezembro... Pois é. Então, continuando. Antônia Nilda, ele é o presidente do sindicato aqui do Piauí. Pô, vocês estão muito bem representados, tá? Pois é. E, cara, agora, tudo o que leva... né, esse pedido do Barroso é uma solicitação, e vamos analisar por um lado mais frio. Bom, eles estão ganhando tempo, então, mas mais uma lei, Diego, mais uma medida provisória. Bom, é o que está pedindo, e acredito que pela fala de Alice Portugal e de Carmen Zanotto, né, nós teremos isso resolvido agora ainda em janeiro. Porque o novo governo está aí, inclusive se comprometeu em pagar o piso da enfermagem, e a partir de amanhã, hoje é 31, né, a partir de amanhã é um novo governo. Lucas, para mim explicar a MP, eu tenho que ler, eu tenho que saber, eu não tenho documento em mão, tá? Mas uma medida provisória, ela pode passar a valer a partir do outro dia. Então, digamos que o novo governo cria uma medida provisória que eu não sei o texto, não vi, não tive acesso, certo? E ele não pode nem criar hoje, porque hoje ainda não pode, certo? Edite o MP, crie lá essa MP e fale que o piso tem que ser pago. Manda lá para a Rosa e acabou, resolve isso aqui, tá bom? Agora, falar a respeito do que eu não sei, do texto, do que vai estar lá, é meio difícil. Então, é isso, tá? O Sistema Cofem-Corém se posicionou, como sempre fez, como sempre esteve na luta, tá, gente? E agora é continuar aí as cobranças, tá? A respeito, né, da revogação da suspensão, não somente para o Barroso, pessoal. Porque como nosso amigo advogado André Cazucas, né, ele falou, o Barroso, ele naquele domingo, né, dia 4 de setembro, ele suspendeu de forma monocrática e depois colocou para votação. Agora, para revogar, somente colocando em votação novamente, tá bom? Então, parabéns pelo posicionamento do Sistema Cofem-Corém, tá? Escutei aqui a fala de Alice e de Carmen, e cara, vai dar certo o nosso piso, ele é lei, está na Constituição, entende? Então é isso, é aguardar mais informações, e quando eu tiver mais informações, vou repassar aqui na página, tá bom? Então, sigamos juntos na luta pela valorização da enfermagem brasileira. Nós vimos aí uma luta, né,
a respeito aí da questão do STF, mas que se está se encaminhando aqui é para um ponto final que já deveria ter tido há muito tempo. Nosso PIS não deveria ter sido nem suspenso, tá? Mas que se revogue essa suspensão e que, como o Adailton falou, né, que pode, não deve, né? Provavelmente eles não vão colocar isso, mas pode ser pago até um retroativo. Acredito eu que é muito difícil, tá? Mas nós temos aí todas as chances. O Douglas aqui, eu acho que ele tem algum problema com o sistema COFINS-CORENS, né? E ele não entendeu o que é que eu estou falando. Douglas, vai dar uma estudada, né, na lei que cria aí os conselhos, né? Estudar aí a nossa profissão, antes de sair falando asneira na internet, tá bom? Beijo, feliz ano novo pra vocês. Douglas Leite, vai bloquear. Peraí. Pronto, Douglas bloqueado.